Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva, de Hernandes Dias Lopes. Hoje nós iremos ler o dia 83. Deixa Deus te usar. Deixa a palavra dele entrar no seu coração. Jesus é o Verbo de Deus. A história do Natal começa antes do tempo. João inicia seu evangelho fazendo 3 afirmações sublimes sobre Jesus. Primeiro, Jesus é o Verbo eterno. No princípio era o Verbo. João recua aos recônditos da eternidade, antes do princípio de todas as coisas. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Ele já existia antes da matéria ser criada e antes do tempo começar. Ele é antes do tempo, é o Pai da eternidade. Meu Deus. Segundo, Jesus é o Verbo pessoal e o Verbo estava com Deus. Antes da criação do universo, o Verbo desfrutava de plena comunhão com Deus Pai. Estava face a face com Deus, ao mesmo tempo que o Verbo é distinto de Deus Pai, é igual a Ele, pois é da mesma substância. O Verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai e estava face a face com o Pai. E isso desde toda a eternidade. Terceiro, o Verbo é divino. E o Verbo era Deus. O Verbo não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai, investido por Ele com autoridade para redimir pecadores. Ele mesmo é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Só nos resta, portanto, 3 opções: Jesus é mentiroso, lunático ou Deus. Se ele não é quem diz ser, é mentiroso. Se ele não é quem pensou ser, é lunático. Mas se ele é quem diz ser, é Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é um só. Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu Deus, oh glória! Então, nós devemos nos entregar a Ele. Nós devemos entender que antes mesmo do nosso Senhor Jesus, antes mesmo desse mundo existir, o Espírito já existia. O Senhor já existia, o Verbo já existia, Deus já existia. Então, meus irmãos, quando você estiver passando por pelejas, por lutas, saiba que as nossas lutas não é contra carne, nem sangue, como diz lá em Efésios 6, 12 em diante, porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, meus irmãos, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo, sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Como é que nós usamos cada peça da armadura de Deus? Jejum, oração, joelho no chão, palavra, meu irmão, palavra, buscar na palavra o Senhor, fortalecer na palavra, porque hoje nós brigamos não por carne e sangue, mas pelos espíritos do mal que estão aí rodeando, estão ao nosso redor. Muitos falam: ah, mas não existe, ah, mas por que isso? Meus irmãos, antes mesmo de o mundo ser mundo, já existiam os espíritos. Eles são mais reais do que nós. Nós devemos entender e entregar verdadeiramente aos pés do Senhor, para Ele limpar nossas escamas dos olhos, limpar nossas escamas espirituais dos olhos e dos ouvidos, para podermos ver e ouvir tudo o que acontece ao nosso redor no mundo espiritual. Então, meu irmão, se prepare de cada armadura de Deus. Jejue mais,
Como diz uma vez, falaram comigo: tá orando? Ore mais. Tá buscando? Busque mais. Tá jejuando? Jejue mais. Se ajoelhe mais aos pés do Senhor e deixa Ele fazer a obra na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida e se entregue verdadeiramente a Ele. Meus irmãos, se entrega verdadeiramente ao Senhor, confia no Senhor, e assim, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Se nós estivermos com as armaduras de Deus, mesmo depois que tudo acabar, que tudo passar, nós ainda estaremos de pé para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Então, meu irmão, fique firme, use das armaduras que o Senhor tem te dado e vamos guerrear, vamos vencer as obras do mal, vamos vencer o maligno, porque o maior, o governador dessa terra está conosco. Basta você se encher da armadura de Deus, a palavra do Senhor, jejum e oração, e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deixa Ele guerrear ao seu favor, ao nosso favor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Fiquem com Deus.